Obrigado, Senhor. Graças te damos. Apesar de nós. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor Deus. Ainda que o Senhor retire tudo de nós, Senhor, não nos sobra nada, Pai. Só não nos tire teu Espírito, Senhor Jesus. Olho para a cruz, para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, tua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Rei. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, em palavras, me aproximo, quebrantado do seu
Amém. Grava. Beleza. Meus irmãos, dia todos. Bom, né? Podemos estar aqui. Ontem nós tivemos um tempo muito bom aqui com os irmãos. Eu sei que nem todos puderam estar presentes, mas foi um tempo muito bom, certo, Paulo? Tivemos muito mover de Deus ontem aqui, compartilhar do Evangelho, né? Fui preparado para fazer duas coisas, né, Paulo? 2 momentos, mas não deu certo, né? Deus fez muito mais do que a gente pensava, né? Graças a Deus. E privilégio poder estar aqui com os irmãos. Hoje é a primeira vez que eu compartilho, depois de ter sido reconhecido pelos irmãos, né? Peso, hein? Peso. Que bom, né? Bom que vocês não foram embora da igreja depois que foi reconhecido, mas Deus vai ficar mais um pouquinho. Privilégio poder estar aqui com os irmãos. Quero agradecer a todos que puderam, né, estar presentes naquele dia. Foi um dia muito especial para mim, para minha casa, né? Apesar de que sei, né, Deus sabe onde o carro aperta, né, das nossas falências, mas que bom que a gente está aqui, para estar junto. Para começar, eu gostaria de lermos uma palavra, um texto nas Escrituras. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias, em Mateus, capítulo 25. Mateus 25, obrigado. Verso 1 ao 13. Palavras de Jesus falando aos seus discípulos, ele disse assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram insensatas e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas a comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, antes da gente refletir mais sobre esse texto. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua igreja, obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, Senhor, que entregou sua vida no nosso lugar, na cruz do Calvário. Graças, Senhor, porque apesar de nós somos de alguma maneira inculcados pelo teu Espírito, Pai, a respeito da tua palavra, a respeito da eternidade, a respeito de quem nós éramos e a respeito de quem nós somos em Cristo, Senhor. Graças porque o teu Espírito, segundo a tua palavra, nos convence com gemidos inexprimíveis a respeito da nossa condição, Senhor. Graças porque nós podemos, de alguma forma, Senhor, compreender as Escrituras por meio do teu Espírito. Por isso nós clamamos, ó Pai, essa manhã, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e espírito de revelação no conhecimento e no entendimento da tua palavra. Permita que nós possamos adentrar naquele mais oculto, Senhor, que só o Senhor pode permitir que os seus filhos entendam e compreendam.
E que se hoje ouvimos a tua voz, que nós não endureçamos o nosso coração, Senhor. Trata o nosso espírito, trata o nosso coração essa manhã, Senhor. Porque se ouvirmos a sua voz, todos nós seremos transformados pela tua palavra. Inquiete desde já o nosso espírito, Senhor. Permita que nós possamos estar atentos à tua palavra. Que nada possa nos distrair nessa hora, Senhor. Que esse momento é tão importante, Senhor, para nós. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, esse texto, na verdade, eu me lembro que eu já compartilhei algo sobre essa palavra com os irmãos, em um momento anterior, mas ao reler esse texto, eu comecei a perceber que nós esquecemos algumas coisas importantíssimas a respeito desse texto. Nós já aprendemos, obviamente, que uma parábola não é o mesmo que uma analogia, por exemplo. A parábola tem duas incógnitas e tem uma verdade oculta. Obviamente, esse texto tem uma verdade oculta que, obviamente, foi revelada aos seus santos. Qualquer um de nós que lemos esse texto é capaz de chegar à conclusão do que o texto se trata. Amém? Parece que não é tão difícil de entender do que esse texto se trata. Obviamente, hoje não é tão difícil. Quando nós éramos incrédulos, quando nós éramos pagãos, alguém que de fato não conhecia o Senhor, nós não tínhamos ideia do que ele se tratava. Nós só compreendemos esse texto hoje, de alguma maneira, porque Deus nos colocou no contexto. Vocês entendem isso, não? Eu costumo dizer no treinamento lá com os médicos, mas não entendo esse negócio de contexto, vou te explicar. Às vezes está contando a história da sua filha, da Alice no País das Maravilhas. Aí tem todos os personagens da história, né? De repente, o Darth Vader cai na história. Ele está fora de quê, Rosane? De contexto? Ele vai, até quem está ouvindo a história de Darth Vader, isso é de outra história. E nós só compreendemos o texto, porque nós fomos colocados no contexto. Aliás, eu acho que é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos hoje. Sobre o contexto. Porque nós, olhando para o texto, que Jesus, ele está explicando essa palavra, e eu acredito, irmãos, de verdade, que se nós mostrarmos, ou conseguirmos entender um pouco mais do contexto em que Jesus estava, eu acredito que esse texto vai cobrar muito mais sentido do que ele já vem cobrando nas nossas vidas. Tem um exemplo? Se a Bíblia não dissesse para nós, presta atenção nisso, que Jesus era judeu, a Bíblia completamente perderia sentido no Novo Testamento. Sim ou não? Sim ou não? Não faz sentido? Toda a história de Jesus, todas as palavras de Paulo, de Pedro, todas elas só fazem sentido porque vêm de um contexto judaico. Então eu consigo entender o que Deus fez no Antigo Testamento, como uma figura, para que fosse revelado em Cristo Jesus. Ou seja, se o leitor, ao ler as Escrituras, não entende isso, ele não vai entender nada. Aliás, tem muita gente que acredita, isso é fato histórico, né? Tem muita gente que acredita que Jesus falava inglês. Porque ele, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, quando eles viam a Bíblia estava em inglês, eles falavam inglês. Aí teve um dia que o pregador estava lendo. Isso é uma história do Mark Jones, né? Contando que estava pregando, começou a falar que o texto estava em inglês, ele falava mais, hebraico, eu falei, não, peraí. E eu pensei que Jesus falava inglês. Por que isso é importante? Porque o fato de você saber que Jesus não fala inglês, você tem que entender que Jesus fala em outro idioma. E pode ser que, da tradução desse idioma, até a nossa linguagem pode perder muito sentido, né, no que você vai compreender do texto. Por isso, eu acredito que uma das coisas mais poderosas para a compreensão, não é revelação, compreensão de um texto é o contexto. Certo, Paulo? Então, isso é igual ao casamento, né? A mulher chega para o pastor, né, Paulo? Não é pastor, né, Paulo? Mas assim, suponho que você seja. E começa a descer o cacete do marido. Aí o pastor, se o pastor não é uma pessoa preparada, ele fala, rapaz, nós temos que mandar esse marido embora da igreja. Né, Paulo? Só que aí você vai conversar com o marido. Aí o marido traz mais informações. E aquelas informações vão construir o quê, Pedro? Um contexto. E aí aquela pessoa é capaz de olhar para aquilo e falar, não, você está percebendo, presta atenção nisso, você está percebendo outra coisa, mulher.
A mulher, nossa, é verdade. O Papa disse, não, desculpa, Paulo. Então, não é isso que eu estava querendo dizer. E se resolve o problema. Eu acredito que a maioria das discussões que existem entre seres humanos, ademais de ser algo espiritual, eu acredito fielmente que a maioria das discussões é porque ambos estão fora de contexto. Cada um está em contexto diferente. Tá certo? Então, é mais ou menos assim, todo mundo sabe onde o cara aperta, sabe? Mas, às vezes, o seu cônjuge, que está do seu lado, não sabe. Porque ela, ou ele ou ela está fora de contexto. Então, falando em contexto, eu quero dar um pouco de contexto no período em que Jesus narrou essa história. E eu tenho certeza, o simples fato de eu falar o contexto já vai trazer à sua memória algo relativo ao texto. Eu fiquei impactado quando eu entendi o contexto dessa história. E eu falei, meu Deus, quanta diferença faz o texto, quando eu entendo o contexto. Então, olha só. Essa cena, né, narrada por Jesus por uma palavra, obviamente estava falando de um matrimônio, certo? De um casamento que ia acontecer. Então, essa cena se concentra nos preparativos para um banquete de casamento. Certo? Olha só. Esse banquete, segundo a história, segundo o contexto da época, ele acontecia na casa do noivo, e não na casa da noiva. E por que isso é importante entender? Porque no nosso contexto matriarcal, tudo se passa na casa da noiva, da mulher. No contexto judaico, tudo se passava na casa do noivo. Certo? Vamos seguir. Olha só. E como eram realizados, então, os casamentos nessas aldeias onde Jesus vivia? Olha que curioso. Primeiro, uma multidão de familiares e amigos enchiam a casa do noivo e à frente da casa do noivo. Oi. Ah, não está conectado? Ah, pode ser. Peraí. Ah, verdade. Oi, vê se melhorou. Acho que sim, né? Porque estava fora mesmo. Estava errado. Beleza. Então, eu vou só repetir então aqui, Pedrinho, Aninha, o pessoal aí que está ouvindo, é que os casamentos, então, a preparação do banquete, das bodas do casamento, eram realizadas na casa do noivo. E como funcionava esse casamento? Olha só que interessante. Uma multidão de familiares e convidados enchiam a casa, mas como as casas eram pequenas, eles tinham que povoar também as ruas, a frente da casa, por um motivo. Vocês vão entender agora qual o motivo. De repente, o noivo tomava alguns amigos íntimos e iam em direção à casa da noiva para buscar a noiva, que estava sendo preparada na casa dela. Quando chegavam lá, eles aguardavam a noiva a ficar pronta. Quando ela ficava pronta, eles tomavam a noiva e colocavam num animal, um jumento, um animal qualquer. Certo? E aí, a história vai dizer que esses amigos iam como comitiva na frente da noiva e do noivo, declarando que eles estavam casando. Olha que curioso. Porque os amigos, eles, de alguma forma, conduziam a carreata, né? Ou essa passeata aí desse casal. E eles iam na frente anunciando, e eles pensavam assim, segundo o contexto da época. Nós temos que passar por um maior número de ruas, o maior número de casas possíveis, para que todos sejam testemunhas. Olha que curioso do que está acontecendo. Sabe por que você prega o evangelho, meu irmão? Não é para que todos se convertam, mas para que muitos se tornem indesculpáveis diante de Deus. Porque, curiosamente, quando aquela passeata ia passando, penso eu que nem todo mundo era convidado, era? Não era. Porque quem estava convidado estava onde? Lá na casa de quem? Do noivo. E aí, pessoal, olha que curioso. E eles, então, iam de maneira desorganizada. Eles falam que era um desfile completamente desorganizado. Parece a igreja, não parece? Completamente desorganizado. E vai em direção.
E aí, pessoal, por eles escolherem, olha que curioso, por eles escolherem o caminho mais longo, o que acontecia com quem ficava na casa? Pensem. Ficava aguardando. E que hora que eles iam chegar? Ninguém sabia. Olha que curioso. Ninguém sabia a hora. Porque pode ser que a mulher podia falar, eu estou cansado de dar uma água. Né? A mulher podia pensar, eu estou pensando direito, não sei se eu vou mesmo. E o noivo lá firme. Né? Poderia acontecer qualquer coisa. Poderia que ao passar alguém da casa, eu queria oferecer um pedaço de pão e uma água para os noivos, eu quero dar um presente para os noivos, sei lá, poderia acontecer qualquer coisa. Poderia dizer que alguém no caminho falou, discorda dessa conversa aí, né? Esse negócio não vai dar certo, eu conheço esse noivo aí, esse noivo era filho de carpinteiro, na verdade era filho de promiscuidade, poderia acontecer qualquer coisa. E aí, pessoal, olha só, uma coisa interessante, né? No Oriente Médio, os casamentos aconteciam nos 7 meses de verão daquela região. E tinha um motivo. Apesar da temperatura ser um pouco menos desagradável por causa do calor, né? É porque o céu, nesse período, no Oriente Médio, ele é completamente sem nuvens. Até uma curiosidade sobre o Oriente Médio. Ele fica completamente pelado, assim, não tem nada no céu. E o casamento era feito nessa época, nos 7 meses de verão, por causa disso. Porque o céu iluminava onde as pessoas passavam, onde o casal passava. Mas interessante que esse casamento, segundo as escrituras, ele estava se dando quando? Que momento? Que horário? À noite. Tanto que tinha necessidade de quê? De lâmpada. Tá certo? Então, imagina a cena desse casal, né, desse noivo e essa noiva andando em direção à casa, certo? E o pessoal que estava na casa estava se sentindo o quê? Segundo o texto aí. Cansados. E falam que elas adormeceram. Será que todo mundo ali adormeceu? Não. A Bíblia não está falando nada disso. Está falando que essas 10 mulheres, ou 10 virgens, adormeceram. Certo? Beleza. Então, olha só. O fato dessa comitiva ter chegado, quando a comitiva chegou, e é interessante que no texto vai aparecer assim, que eis que um grito, o noivo chegou, saiam ao encontro dele. É como se tudo que estivesse em volta, tudo que estivesse acontecendo, cada cadeira colocada ali, cada objeto colocado ali, estava em detrimento de uma coisa. De quem? Da chegada do noivo. Não a chegada da noiva. E é curioso porque as pessoas que estavam ali, obviamente, deviam estar bem vestidas, porque era um matrimônio, né? Poderia estar preparada para aquele momento. Pode ser que alguma delas, e isso acontece, poderia ter acontecido, falar assim, ó, eu vou no casamento, viu, mãe? É um casamento lá de um tal de Jesus, e eu vou, mas lá para as 10 horas deve acabar. Aí 10h30 eu estou em casa. Pode ter tido uma doida, assim, que é uma parábola, isso não está dizendo o que aconteceu, né? Mas, de repente, imagina a cena, vai dando 10, 10h15 e o noivo não aparece. Aí a pessoa pode pensar, não, compromisso é compromisso, eu vou ter que ir embora. Até porque eu combinei com a minha mãe que ia chegar às 10h30. Pode ser que aconteceu algo assim também. Não sabemos. Mas o curioso é que o compromisso, toda maneira de, né, toda a atenção para aquele momento era completamente para a chegada do noivo. A diferença de hoje. Tudo que se faz, foi bem lembrado pelo tudo que se faz hoje, tudo. Não vou falar tudo, porque a gente pode ser generalista, mas a grande maioria das pessoas, tudo que fazem, ou tudo que esperam fazer, não está relacionado ao dia do encontro do noivo. Hoje, as pessoas provavelmente se preocupam muito mais, né, em ter um conforto a longo prazo, ou alguma coisa a longo prazo, do que, de fato, esperar o noivo. Parece que a vida cristã hoje não tem a ver com a espera do noivo. Parece que tem a ver com o conforto dos convidados. Por exemplo, nos casamentos, o momento crucial do casamento é a chegada da noiva. Exatamente. Não do noivo. Com certeza. Parece que está tudo invertido, né? Eu acredito que
que deve ter de Satanás por trás dessa história aí, não está escrito, não é verdade, Paulo? Agora vamos lá. Então, dado o contexto, agora eu te pergunto, dado o contexto, faz mais sentido ou não faz? Eu lia esse texto antes, eu fazia uma bagunça nesse texto. Eu falando de verdade, eu fazia uma confusão, porque eu achava que esse povo foi atrás, não sei o quê, não tinha uma casa. Eu achava que eu de verdade, fazia uma confusão desse texto. Quando eu entendi o contexto, fez mais sentido. Porque o noivo foi buscar a noiva e o povo ficou na casa esperando. É lógico, quando o povo chegou, a comitiva chegou, o noivo chegou. Então o povo faz o quê? Uma festa. Até que, enfim, esse cara chegou, porque eu não aguentava mais esperar o noivo chegar. Ué. Beleza. A parábola vai mostrar alguns pontos importantes. Primeiro, como eu mencionei, que ela aconteceu à noite. Tanto é a necessidade das lâmpadas. Presta atenção nisso. A palavra noite na Bíblia significa trevas. Ou seja, esse matrimônio, essa nova aliança, se deu em meio às trevas. Como o evangelho se deu. Pronto, outro ponto. Nesse texto vai dizer que entre todos os convidados haviam 10 virgens. Depois eu vou mencionar mais sobre isso. Outro ponto importante. Cada uma delas tinha uma lâmpada. E elas estavam como, Pedro? Não. Estavam acesas. A Bíblia não diz que chegou 5 apagadas e 5 acesas. A Bíblia está dizendo aí que todas elas tinham as lâmpadas acesas. E aí continua o texto. Uma coisa importante sobre as lâmpadas, que aí eu fui tentar entender no contexto também, por que era tão importante essas lâmpadas. No Oriente Médio, as mulheres, independente de qual idade tivessem, para andar nas ruas do Oriente Médio, elas sempre tinham que carregar uma lâmpada. E tinha um motivo para isso. Porque as prostitutas não andavam com lâmpada. Sabe por quê? Porque as prostitutas não queriam ser reconhecidas. Elas não queriam dizer nem onde estavam e nem para onde iam. Portanto, as mulheres, segundo a história, as mulheres prudentes da época, quando iam sair de casa, carregavam um lampião, uma lâmpada na mão. Porque quem olhasse para aquela mulher falava assim, eu sei quem é aquela mulher. E detalhe, até nessa riqueza de detalhe, as mulheres não andavam com a lâmpada como os homens, andando no chão, para mirar o chão onde eles estavam andando. Segundo o contexto, as mulheres tinham que andar com a lâmpada assim, ó, perto do rosto. Sabe para quê? Para dizer quem elas eram. E para dizer onde elas estavam indo. Olha que curioso. Olha que riqueza de detalhe isso. Olha que preciosidade. Sabe por quê? A pergunta é, quem é você? As pessoas no mundo sabem quem você é? Ou as pessoas ainda acham que você é o mesmo do mundo? Sabe aquela coisa que a pessoa não quer se identificar para não se comprometer? Sabe como é que é isso, Paulo? É a pessoa que está no trabalho. Não. Peraí, eu já te vi na igreja lá. Não era eu. Era meu irmão gêmeo. Porque, de verdade, hoje em dia, se dizer que você é um discípulo de Jesus Cristo, que você está comprometido até o pescoço com ele, é comprometedor. Se você é quem diz ser, você está comprometido até o pescoço. Por isso que andar com aquela lâmpada no rosto faz todo sentido agora. Está vendo que o contexto enriquece? E essa mulher não andar com essa lâmpada no rosto, ela estava dizendo, eu, suponhamos, né? Eu sou o Tiago. Mas o Tiago não quer dizer nada. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. E eu sei, onde eu estou agora, eu estou em Cristo. E eu estou indo para Cristo também. Tá certo? Continuamos. Essas mulheres, então, elas tinham essa prerrogativa, preocupação de alguma maneira, demonstrar quem elas eram e para onde elas estavam indo. Segundo o contexto, né? E aí o texto também vai dizer que 5 dessas mulheres eram prudentes e 5 eram insensatas. O texto fala de insensatez e de nécias também. Beleza. Olha só. E das 5 prudentes,
A Bíblia vai dizer que elas preveram, presta atenção nisso, elas preveram um possível o que, Haroldo? Atraso. Boa, Pedro. Um possível atraso. Pode ser que aquelas 5 eram experientes. Ou seja, elas já experimentaram outro matrimônio no sentido histórico e falaram assim, vai que demora. E se demorar, o que eu vou fazer? Azeite extra no bolso. Já as insensatas, presta atenção nisso, elas não tiveram essa percepção. Presta atenção nisso, porque isso aqui é importante. E por que isso é importante? Se você vai em algum dicionário e procurar a palavra insensato, existem várias definições como devaneios, loucos, uma série de informações. Mas o insensato é aquele que perde a capacidade de sentir. Ou de perceber as coisas. E eu vou falar uma coisa para vocês assim, em nome de Jesus Cristo. Eu, Tiago, eu já tive a minha relação com Jesus prejudicada em alguns momentos da minha vida. Sabe aquele momento que você baixa a guarda? Todo mundo sabe o que eu estou falando. Sabe aquele momento que você não está preocupado muito com a comunhão, com a relação com os irmãos, com a leitura do evangelho, com a oração, essas coisinhas que parecem ser simples, mas que no final faz um estrondo grandioso, isso tira a nossa percepção. Cara, eu não sei se isso acontece com você, mas sempre quando eu baixei a guarda, e sempre quando eu baixo a guarda, parece que não está acontecendo nada. Parece que está tudo bem. Aí ligam os irmãos ainda, que Deus ainda manda os irmãos, né? Deus ainda faz isso. Aí você fala, não, mas que cara chato. Enchendo o saco. Não, tá tudo bem, irmão. Nós tá tudo resolvido, nós é crente, nós já fomos salvos por Jesus. Eu tenho coisas mais importantes para resolver. Às vezes eu tenho família para resolver, eu tenho trabalho para resolver, eu tenho problemas físicos para resolver, tenho academia para resolver, eu tenho tudo para resolver. Porque isso acontece. Sabe por que isso acontece? Porque nós estamos apagando o Espírito. E o Espírito, segundo a Bíblia, que nos convence de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo, segundo o Evangelho, vai dizendo que ele vai se apagando. E por ele se apagar, você vai se tornando como antigamente. Sabe quando você não percebia nada antes? E de repente o Evangelho fez isso na sua vida? 2 Coríntios capítulo 4, né? Que o Deus é cego o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Parece que você vai se tornando cego de novo. Pelo menos é a sensação. E parece que tudo vai acontecendo à sua volta e você não percebe mais. Aí você encontra o irmão Tocha. Sabe os irmãos Tocha? Glória a Deus, aleluia. Nossa, que irmão chato. E ele não era chato antes. Por que ele virou chato? Vou te falar por que ele virou chato. É porque você está perdendo, você está se tornando um insensato. Você não consegue mais sentir as coisas. Essas virgens que não percebiam. Entendeu por que ela foi chamada de insensata? Elas baixaram a guarda. Elas não se prepararam para tudo. Enfim, vamos seguir. E aí vai dizer no texto, um 7º ponto que eu destaquei aqui, que de alguma maneira todas elas cansadas, todas adormeceram. Não foi só as insensatas. E com certeza colocaram com cuidado, imagino eu que, num contexto, esperando aquele momento, elas pegaram a lâmpada, o que aconteceu foi isso, e elas colocaram em algum lugar, e aquele fogo continuou queimando, e elas dormiram, e aquilo continuou queimando, certo? Só que, quando foi queimando, e aquilo foi passando o tempo, segundo o desenho, eu creio que a lâmpada se apagou de todo mundo, certo? Beleza. E aí, de repente, nesse contexto, diz o texto que o noivo chegou. O noivo chegou. E quando elas escutaram isso, elas acordaram. Imagina, todo mundo polvoroso, assim, preocupado. Nossa, eu vim para quê? Eu vim para esse dia, eu vim para esse momento. Eu vim nesse casamento exatamente por isso. E aí elas levantaram. E aí vai dizer o texto que as sensatas, né, as prudentes, rapidamente viram que o fogo se apagou e fizeram o quê? Pegaram da sua botija lá, seus olhos, e colocaram de novo. E reabasteceram a sua lâmpada. E as outras 5 insensatas, segundo o texto, vai dizer que elas procuraram azeite e não encontraram. E aí vai dizer que elas rapidamente deram uma ordem. E engraçado
Porque isso, eu vou falar isso mais adiante. Aí no texto fala que elas pediram, mas elas pediram assim, ó, me deem do seu azeite. Está desse jeito o texto. Tá ou não está assim no seu texto? Elas não se ajoelharam e pediram. Sabe quem que me lembra isso? Marta, quando foi falar com Jesus. Lembra a conversa de Marta e Maria? A maneira como Marta falava com Jesus? Marta dava ordem em Jesus. E Maria clamava pela misericórdia dele. E parece que ela estava falando a mesma coisa. Mas quando você entende o que ela estava falando, parece que a Marta era muito arrogante diante de Deus. E parece que essas insensatas não eram diferentes, não. Deem do seu azeite. Da mesma maneira que você vai ver lá na frente, que ela bate na porta, abre a porta. E uma coisa interessante, que o insensato é alguém que perde tanta a percepção e a sensação que ele não tem ideia do que ele é agora. E ele fala de qualquer jeito, com qualquer pessoa, de qualquer maneira. Seguindo o texto. E aí, o texto vai dizer que essas... Beijão, pode silenciar o seu áudio, por gentileza? E aí, pessoal, olha só. O texto vai dizer, estou resumindo muito o texto aqui para a gente entrar para uns pontos importantes. O texto vai dizer uma coisa interessante, que essas insensatas, de repente, saem para comprar mais azeite. Mas no contexto daquela época, não era muito incomum alguém emprestar algo para alguém, como hoje também não é. Sabe essa coisa de emprestar algo? Eu estou precisando de um tênis, um sapato, uma camisa, um carro, uma casa, você empresta. E naquela época, muito mais, muito menos, quer dizer, muito mais, né? Porque naquela época as pessoas viviam, de fato, muita coisa em comum, a pobreza, as dificuldades. Então, era normal você olhar a necessidade do outro e acudir o outro. Mas aí vai dizer que elas saíram para comprar. Não sabe se elas compraram ou se elas ganharam emprestado, não sabemos. Mas o detalhe do texto fala que elas saíram para mendigar, então, esse óleo, e o noivo e a noiva e todos os convidados entraram para casa. E fala que, de repente, ao entrar, eles fecharam a porta. Sabe o que eu acho interessante nesse contexto? É que durante toda essa trajetória que eles fizeram, pararam para pensar a quantidade de pessoas que ouviram desse matrimônio, que ouviram do que aconteceu. A pergunta é, será que todos que ouviram entraram na casa? Não entraram na casa. Preste atenção nisso. Muitos foram chamados. Poucos serão escolhidos. Vai dizer que as jovens reabasteceram suas lâmpadas e voltaram para casa. Então, elas cumpriram o que elas tinham que fazer e voltaram. No que elas voltaram, a porta estava fechada. E aí vai dizer o texto que houve um grito, talvez um murro na porta, e disse o quê? Está aí. Abra a porta. E vai dizer que o noivo olhou de dentro e falou assim, então, eu não conheço vocês. E sabe que eu já ouvi milhares de pregações desse mesmo texto. E muitos diziam que essas mulheres é porque nunca foram. Certo, Paulo? Muitas pessoas. Aliás, muitos calvinistas acreditam nisso. O problema é que a riqueza do texto e do contexto, principalmente, é tão importante para a gente entender o que está acontecendo aí, porque elas foram convidadas. Elas não estavam na plateia das casas. Elas estavam na casa. E elas não estavam só na casa. Elas estavam com as lâmpadas do quê? Acesas. Rapaz, se essas mulheres nunca forem, então, que dirá nós? Não faz sentido isso? Isso para mim, é muito simples de entender, para poder rebater uma pessoa que pensa que elas nunca foram. Por isso que Jesus falou, eu não te conheço. Porque na lógica calvinista, quando Jesus fala que eu não te conheço, é porque ele nunca, tipo assim, eu nem sei quem você é. Nunca soube, na verdade, quem vocês são. Ao passo que a palavra conhecer na Bíblia também fala-se de intimar-se. É como se Jesus dissesse, eu não intimo com vocês, eu não sei quem vocês são na intimidade mais. Vocês para mim agora são estranhos.
Quando o apóstolo Paulo fala que uma vez que nós fomos regenerados e transformados, nós não conhecemos ninguém mais pela carne. Certo, Paulo? Nós conhecemos pelo Espírito. E vamos falar a verdade, aqui não é nenhuma questão de julgamento ou não. Mas você sabe, quando você senta com alguém, seu espírito não testifica com dele. E não é aquela coisa, meu espírito não bateu, sabe essa coisa de católico? Não estou falando disso. Você vai vendo o cara conversando e fala, cara, esse cara não tem nada a ver com o meu espírito. Ou eu não tenho nada a ver com Jesus, ou ele não tem nada a ver com Jesus. Mas nós não temos o mesmo espírito. Isso é sério. Quantas pessoas eu sentei numa mesa, aí que estava comigo há muito mais anos, sabe? Quantas pessoas eu sentei na mesa que se diziam crentes, e a conversa não começou em Jesus, não passou por Jesus e nunca terminou em Jesus. E ele levantava e ia pregar na igreja. Quantas pessoas eu passei na minha vida que são assim? Agora, quando você senta com alguém que é discípulo, ele começa falando de Jesus, ele vai no meio, ele põe Jesus na conversa, no final ele fala, rapaz, Jesus é bom, né? Olha só, ele promoveu isso aqui para não poder falar dele. Não é verdade? Você fala, nossa, que sensação boa. Nossa, a gente podia marcar um encontro de novo? Eu falo para ele que existe um termômetro na minha cabeça, né? Na minha cabeça é assim. Como que você reconhece um discípulo? Você vai entender agora, que vai ficar mais fácil para você entender. O discípulo, quando ele entra no ambiente, o ambiente fica melhor agora quando ele chegou do que pior. Se o discípulo entra num lugar e fica pior, quando eu falo no contexto da igreja, alguma coisa está errada. Pergunto para você, meu irmão. Você é o tipo que quando chega no ambiente, o ambiente fica melhor porque você chegou, ou o ambiente fica pior? Isso é sério, viu? Isso é muito sério. Nós já aprendemos aqui sobre a questão do... Quando a gente fala eu esqueci o nome aqui desse ponto, de que quando eu, Tiago, não estou cuidando da minha lâmpada, não, de maneira responsável, não estou cuidando da minha lâmpada, eu perco a percepção até do meu irmão. Eu chego e parece que eu sou um estranho. É ou não é assim, gente? E mais, quem está me recebendo também fica estranho. Sabe por quê? Porque, de alguma maneira, você e eu, individualmente, somos responsáveis pela lâmpada. Não é que você faz alguma coisa, mas você é responsável pela lâmpada. Por essa luz que foi colocada dentro de você. E quando você e eu somos irresponsáveis com isso, isso afeta tudo. E não é só a sua relação com o Senhor, é a sua relação com o seu irmão também, e vice-versa. Então, seguindo o texto, senão a gente não termina hoje, né? Tô parecendo o Paulo, né, Paulo? Eu e você realmente, mas é ruim de horário, né? Daqui uma hora nós termina, né? Isso é só para fingir que está acabando, né? Beleza. E o último ponto aí do texto, está escrito aí que o dia e a hora, ninguém sabe. E sabe, meus irmãos, a Bíblia está definitivamente clara sobre esse assunto. Não há ninguém na Terra que vai dizer o dia e a hora que Jesus vem. A Bíblia vai dizer que nós conseguimos perceber, certo, Paulo? Sentir algo, mas ninguém sabe que vai amanhã ou depois. Porque segundo Jesus, nem ele sabe, só o pai dele sabe a hora. E se o filho não sabe, imagina nós, que é adotado, né? Mas enfim, vamos lá. Agora eu quero destacar alguns pontos importantes do texto, que eu acho que vale a pena a gente mencionar. No contexto em que Jesus está falando, olha que curioso. Jesus, mais uma vez, eu já falei isso em outras mensagens, a importância que Jesus dá para as mulheres no seu ministério. Porque Jesus poderia ter citado, certo, Renato, 10 moços. Ele poderia ter citado 5 moços. Ele poderia ter citado 2. Mas ele citou 10 virgens. 10 moças, 10 mulheres. E por que eu estou dizendo que Jesus está dando ênfase nesse particular para incluir as mulheres no ministério? Não sei se você sabe, mas para formar uma comitiva para celebrar a Páscoa, sabe quantos homens eram necessários? 10. Sabia? No contexto judaico. E sabe que para um casamento fosse legitimado, adivinha quantos homens eram necessários? 10 homens. Olha que curioso. Por isso que faz sentido agora Jesus tomar 10 mulheres e colocar no texto.
E na Bíblia, como a gente sabe que a pergunta que todo mundo, Deus é homem ou mulher? Tem gente que faz essa pergunta, né? Não, Deus não é homem nem mulher. Deus é Deus, velho. Mas de alguma maneira, no Evangelho, Deus pega algumas analogias para falar de uma realidade ou de algo poderoso. Por exemplo, quando ele fala da igreja, ele sempre faz uma analogia com a noiva, né? Que é uma mulher, certo? Mas ao mesmo tempo fala que Deus é pai. Tá vendo? Que é uma questão masculina, mas não quer dizer que Deus é macho ou que a igreja é fêmea. É uma maneira, né, de incluir todos no Evangelho. E quando Jesus faz isso me chama muita atenção, porque mais uma vez Jesus inclui as mulheres no seu ministério. E aí, para entender isso, nós teremos que entender o contexto da época. Porque a mulher, naquela época, era uma pessoa completamente excluída da sociedade, de tudo, inclusive na religião judaica. Você vai ver que todo o costume, tudo que se dava no templo, não incluía mulher nenhuma, praticamente. Talvez nós pegar as vassouras, né? Talvez parecesse as mulheres, mas do contexto as mulheres não participavam. E a gente sabe que era um contexto completamente distinto do que a gente vive hoje, mas hoje ainda existe, certo, Paulo? Alguns contextos cristãos que excluem as mulheres de ministério. E de alguma forma Jesus está aí devolvendo, né, o lugar das mulheres no ministério. E sabe o que isso me remonta? Responsabilidade. Apesar de que hoje, de verdade, eu acho que as mulheres estão dando um baile nos homens, nesse sentido. Mas está dando um baile, tem umas que passam até do limite. Porque elas vão, né? Sabe que as mulheres... Gente, quantas vezes eu já entrei em casa e já viu isso comigo acontecendo. Eu chegar em casa e falar assim, aí marido, vamos orar? Não, minha mulher já ora aqui em casa. Vamos ler a Bíblia? Não, minha mulher já lê a Bíblia aqui em casa. Não, tem que viajar em missões. Não, minha mulher que gosta desses trem. Eu sou mais de, sabe, eu ganho dinheiro, dou dinheiro para a igreja. Meu trabalho é isso. Aí, de alguma forma, essas mulheres vão indo. Parece que elas vão se tornando tão prudentes e o marido tão insensato para de perceber as coisas. Aí depois lá na frente dá um pepino, aí chama a igreja, não sei o que, sabe? Você sabe o que eu estou falando, certo, Paulo? Hoje em dia as mulheres têm tomado esse papel na igreja. Felizmente ou infelizmente, né? Mas eu não acho que isso é só na igreja, viu? Eu acho que isso é um problema geracional. Existe um movimento, aqui eu quero fazer um parênteses aqui. Existe um movimento mundial, que está tentando feminilizar os homens e masculinizar as mulheres. Isso é mundial. Você vê essas mulheres que fazem academia? Muda até a voz. E aí, meu nome é Joana. E os homens? Aí eles passam na Brooksfield, compram uma roupa apertada e falam fino. Eu sou o homem da minha casa, viu? E sabe o que e a gente acha? A gente acredita mesmo que Jesus está nesse negócio. Gente, eu fui até numa loja para comprar uma roupa, eu fiquei com vergonha. Primeiro que eu não cabia em nenhuma delas. Eu me senti gordo, não que eu seja gordo, me senti, é uma sensação. Mas sabe como chamou? Eu lembro de um pregador muito famoso, chama Paulo Júnior, lá de Franca, o Paulo Júnior de Franca. E ele fala o seguinte, que hoje é um monte de boiolinha evangélico. Ele falou desse jeito. Mas porque ele vai dizer que, e é verdade, quem está por trás da moda não são homens, machos, que olha, vamos vestir igual um macho. Não, é um monte de boiolinha. Nada contra boiolinha. Mas são homens que se dizem que nasceram no corpo errado. Não é assim? Estou traduzindo o que eles estão dizendo. Que nasceram no corpo errado e que, de alguma forma, eles estão determinando a moda. Aí você olha para nossas roupas, gente do céu, não tem nada a ver. E não estou dizendo que se você usa, é aquela coisa, né? Tem gente que confunde pecado com princípio. Aí tem gente que fala assim, não, se eu usar com roupinha de boiolinha evangélica, eu vou para o inferno. Não, meu. Isso é um princípio. Se vestir como homem é um princípio. Isso não é pecado. Não tem na Bíblia, ó, vestirá como homem, senão vai para o inferno. Não, não é nada disso. Isso é igual o Bolsonaro. Eu falei igual o Bolsonaro agora. O inferno. Né? Isso é igual plantar, ué. Imagina o cara vai plantar sem arar.
joga semente sem arar, ele vai para o inferno porque fez isso? Não. Mas vai colher? Vai, ué. Porque ele quebrou o quê, Pedro? O princípio. Porque antes de jogar a semente, você tem que o quê? Arar a terra. E tem muita gente, hoje em dia, que não consegue prosperar. Presta atenção nisso. Quando eu falo prosperar, não é pôr dinheiro no bolso. Quando eu digo prosperar, é avançar na vida cristã. Que o dia do crente é como a luz da aurora, que vai caminhando desse dia perfeito. Esse dia eu estava disciplinando um casal, e a esposa disse algo lá sobre o marido, e ela, eu falei, minha irmã, ele quebrou um princípio. Não, mas sabe aquela coisa que mandar o cara para o inferno? Eu falei, minha irmã, não é assim, ele quebrou um princípio. Não, isso é pecado. Eu falei, então tá bom, isso é pecado, dá um nome pro pecado. Ela, não sei o nome, mas é pecado. Eu falei, não tem jeito de tratar o seu marido. Porque ela não estava entendendo que ele estava quebrando um princípio. Cara do céu, não tem jeito de aguentar desse jeito. Né? Da mesma forma, a mulher também. A mulher quebra princípio. Nós, aliás, eu acho que nós somos uma fábrica de quebrar princípio. Gente, e são princípios de várias maneiras. Tem o princípio da mordomia, por exemplo. Nós somos mordomos de Deus, nós recebemos recursos e administramos recursos. E quando eu administro mal, eu pequei? Não, a Bíblia não fala, quem administrar mal, recurso vai para o inferno. Não fala isso. Mas ela ensina, se você administrar mal, você vai passar o quê? Dificuldade. Véio. É simples. Véio. Quebrou o princípio. De alguma maneira, como Deus é justo, nós não canta da justiça de Deus. Então, Deus é justo. Quando eu quebro um princípio, ele vai permitir que a gente também viva as consequências da quebra do princípio. Porque isso é educativo. Agora, ninguém vai para o inferno por causa disso, tá, meu irmão? Mas eu vou te falar uma coisa. Se você e eu andarmos continuando quebrando princípio, você vai acabar pecando. Faz sentido? Se você continuar quebrando princípio, você vai acabar apagando a lâmpada. Essas mulheres aqui, ó, elas não foram condenadas de alguma forma porque elas pecaram. Qual foi o pecado delas? Fala para mim. Esqueceram de botar azeite? Onde está escrito isso na Bíblia, que eu tenho que colocar azeite, que eu tenho que carregar azeite? Imagina, o cara quer usar azeite de oliva, né? O dia inteiro. O que é isso? Não, porque está na Bíblia que eu tenho que carregar azeite. Mas por que elas ficaram de fora, meu irmão? Olha só, presta atenção nisso, a insensatez delas fizeram com que elas perdessem a noção ou a percepção dos princípios. E é prudente, naquela ocasião, quando você vai no casamento, que você se preocupa com o que pode acontecer. E sabe que, e aqui, ó, outro ponto importante, eu falei sobre o lugar das mulheres no centro da mensagem de Jesus. Isso é importantíssimo, viu, mulheres? Importantíssimo. Sabe por quê? Porque, de alguma maneira, Deus não olha para você agora diferente do seu marido. Quantas mulheres, presta atenção nisso, gente, quantas mulheres apagaram suas lâmpadas por causa do seu marido? E eu vou falar uma coisa para você, mulheres. De nada vai adiantar você chegar a bater na porta e falar para Jesus abrir. E Jesus vai falar para você, mas você foi imprudente, ué. Não, mas é porque foi o marido que você me deu. Eu falo, pois é. E você não ajudou ele. Nem eu sei. E o contrário também é verdadeiro. Quantos homens, que eu vou chamar assim educadamente, bananas, apagaram suas lâmpadas por causa das mulheres que Deus deu para ele? Quantos homens abandonaram ao Senhor por não aguentar o casamento que tem? Quantas? Mas dificilmente você vai ver uma mulher que apanha do marido porque vai na igreja. Aí eu vou falar, essa mulher tá com a tocha acesa, bicho. Dificilmente você vai ver um homem que enfrenta a sua mulher porque ele tem que ir para a igreja. Eu não tô falando da igreja estrutura, tá, gente? Eu falo igreja Cristo. Viver as consequências de seguir a Cristo. Ah, Tiago, mas minha mulher falou que vai largar de mim se eu continuar servindo ao Senhor. 1 Coríntios 7. Se um homem ou a mulher casou com o incrédulo, permaneça aí. Mas se o incrédulo ou a incrédula quiser ir embora, não impeça. Deixa que vá. Não estou eu dizendo isso, não. Está dizendo isso, 1 Coríntios capítulo 7, depois você lê lá. Sabe por quê? Porque quem disse isso tinha só uma coisa em mente. O noivo está chegando. O noivo está chegando. Outro ponto importante do texto.
Evidentemente, aí tem um problema sobre emprestar recurso. Não faz sentido aí no texto? Na hora que o bicho pegou, uma olhou para o lado e falou, me empresta. E como eu disse no início, naquele contexto da época, era comum emprestar as coisas. Porque as pessoas talvez não tinham tudo, mas elas tinham tudo em comum. Por que tudo em comum? Às vezes o Renato tinha uma enxada e eu tinha uma pá, mas eu não tinha enxada e o Renato tinha pá. Então a gente se emprestava, era comum viver assim. Mas por que Jesus no texto vai dizer que elas não emprestaram? Porque elas eram más? O que vocês acham? Não. Sabe por que elas não emprestaram? Porque no reino de Deus existem algumas coisas que são imprestáveis. Isso é mais ou menos eu que estou gordinho, quero emagrecer, pagar o Silas para fazer academia para mim. Seria fácil, não seria? Seria, Silas? Você vai malhar o abdômen e eu estou aqui trabalhando meu abdômen só no chão. Caraca, que trem bom. Na nossa relação com Cristo, você não tem como emprestar a sua fé. Não tem como você emprestar o seu discipulado. Não tem como você emprestar o seu compromisso com Jesus para os outros. E o texto deixa claro isso. Quando Jesus vier em glória, obviamente isso vai acontecer. Jesus está falando isso porque isso vai acontecer. Ele não contou uma historinha para deixar ao léu. Ele está dizendo que isso vai acontecer. E vai ser exatamente assim no fim. Alguns vão nem saber o que está acontecendo dentro da casa. Outros vai ter ideia do que vai acontecer, porque ele leu a vida inteira o que era um casamento. Mas eles não vão participar disso. E eu não sei se é pior. Eu, de verdade, não sei se é pior. Tá na multidão que nem foi convidado, ou tá na multidão que foi convidado, sabe o que vai acontecer e não vai participar. Eu não sei qual que é pior. Sabe aquela coisa quando você faz uma coisa errada em casa, Paulo, e a mulher fala assim, eu te avisei? Né, amor? Quem já escutou isso diz amém, né? É, lá em casa aconteceu de uma vez ou outra só. Né, amorzinho? Ó. Olha só. É impossível, presta atenção, é impossível emprestarmos os nossos preparativos para o reino. O Paulo gosta de falar isso muito no casamento, né? Ele vira para o noivo e fala assim, qual é a sua prenda? Você fala disso, né? E fala, qual é a sua prenda para o noivo? A pergunta é, qual é a sua prenda quando Jesus está chegando, irmão? Outro ponto importante, presta atenção nisso, porque isso tem a ver com o contexto. É o longo prazo. Longo prazo? É. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, na sua soberania, ele exige um compromisso de longo prazo. Mas como assim, Tiago? Ué. Nós, e aqui é outro ponto importante. Eu tenho para mim que Satanás e todos os seus demônios, eu não sei se eles têm uma reunião lá, como é que eles fazem, se é organizado, se é desorganizado, mas eles criaram uma geração altamente imediatista. Altamente imediatista. E a gente acha que isso não interfere na nossa relação com o Senhor. Eu vou te falar que interfere completamente. Sabe por que essas mulheres cochilaram? Porque elas pensaram que ele demorou demais. E muitos cristãos foram chamados e não vão entrar na festa, porque está achando que Jesus está demorando demais. Porque quando você entra quando você é convidado para essa boda, você tem que estar consciente, porque isso é uma relação de longo prazo. E outra coisa, o que você fez nos seus 30, 1 hora, 2 horas, 3 horas antes de chegar ao noivo, não vai fazer diferença nenhuma no dia que chegar. Exato. E sabe por quê? Sabe por que isso é assim? Porque você não foi salvo pelas suas obras. Faz sentido, Paulo, isso ou não? Porque você não foi chamado porque as suas obras eram más. E você também não foi chamado porque as suas obras eram boas.
Então, por que que agora que você está na luz, convidado para participar da boda, você vai entrar pelas suas coisas boas que você fez? Gente, isso aqui eu me lembro de um dia que aconteceu, eu não vou citar porque está sendo gravado, eu estava numa comunidade aqui em Uberlândia. E a gente estava lá falando dos jovens, na época do Mercosul, fazer galinhada, fazer não sei o quê, vender não sei o quê. E a gente animado a querer ir para o Mercosul, empolgado, feliz para ir lá. Eu lembro que um irmão, aí talvez lembra dessa cena, o irmão levantou, falou assim, para não, olha que ele falou com essas palavras. Esse fogo aí eu já tive quando eu era jovem. Depois que você crescer, muda. Obviamente ele está falando de quem? Dele. Quer dizer que ele era referência de vida cristã, então? Cara, um dia que ele falou, é como se ele falasse assim, essa lâmpada acesa aí, ó, um dia apaga. Aqui o exemplo. Ele devia ter falado assim. Ele devia ter falado, certo, Paulo? Ele devia ter falado assim, mas não. Ele queria virar para ela e falou, não, eu lembro que ele ainda continuou. Ele falou, não, eu cansei de entrar em ônibus, pagava, né, ônibus aqui para evangelizar as pessoas nos ônibus. Eu andava pelas praças pregando o evangelho, fazia tudo isso, falando para nós, né? E assim, né? E hoje, né? Eu pensando assim, hoje está aí. Lâmpada apagada, de vez em quando troca uma lâmpada. Sabe por que a pessoa pensa assim? Porque ele acredita, presta atenção nisso, que um dos maiores enganos pregados na igreja hoje em dia, que você foi salvo, vai ser salvo para sempre. As pessoas estão acreditando nisso. As pessoas estão acreditando, de alguma maneira, que a obra que elas receberam na sua conversão, ela é uma obra garantida. Meu irmão e minha irmã, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Se isso fosse verdade, para que Jesus ia deixar a gente aqui perdendo tempo? O que eu quero dizer é o seguinte, você converteu? Céu. Converteu? Céu. Para que ele dá sopa ao azar? Para quê? Eu vou te falar para quê. Para que você e eu sejam formados exatamente à imagem e semelhança de Cristo. E Deus sabe que para ser formado, você precisa o quê? Peregrinar nessa terra, nele. E essa peregrinação pode ser que para uns dure mais do que para outros. Porque pode ser que você morra antes de Jesus voltar. Pode ser que outros, vai até o último dia, vai ver a porta fechando. Nossa, que trem bonito. Vai ter outros que vai ver de outra perspectiva. Então, meus irmãos, detalhe, não há discipulado, nem amadurecimento instantâneo no Evangelho. Vou repetir para vocês. No Evangelho, no reino de Deus, não existe discipulado e amadurecimento instantâneo. Se você quer, de fato, ser amadurecido, você precisa dedicar tempo ao Senhor. Ah, mas eu já dedico. Meu irmão, não estou nem questionando se você dedica ou não. A questão é se você está sendo formado ou não. Não existe no reino de Deus discipulado ou amadurecimento instantâneo. O dia do crente, o dia do justo, é como a luz da aurora, que vai caminhando até ser um dia perfeito. Sabe que uma das coisas que mais me alegraram no dia do reconhecimento, uma das coisas que mais me alegraram, não vou nem falar quem disse, foi uma fala de um irmão, uma irmã, na verdade, que falou assim, eu te conheço há tantos anos. E desde o primeiro dia que eu te conheci, você tem a mesma conversa. E eu olho para você e a paixão que você tem por Jesus não se apagou. Ela falou assim, isso, não sei se é verdade, eu não sei se é mentira. Mas o fato dela ter dito isso alegrou meu coração. Pelo menos, se eu não amadureci, eu continuo com a mesma conversa. E isso me deixou alegre. Não porque eu acho que eu sou alguma coisa, e porque eu continuo aqui. Entende isso? É igual é Jesus com Pedro. Ele fala com Jesus e Jesus falou assim, vai cuida das minhas ovelhas. Aí Pedro falou, cuida das minhas ovelhas. Jesus não quis saber a justificativa dele. Exato. Ele falou 3 vezes, acho que é 3 vezes. Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas Ovelhas. Ou seja, eu não quis saber, não é porque eu fui aqui, não é porque eu estava. Não. Me ama, cuide. Exato. Não, e da mesma maneira, quando Jesus fala de por todo mundo e pregar o evangelho.
A gente está achando que isso é uma opção. Pregar ou não pregar? Cara, eu vou fazer uma pergunta muito simples. Mas... Não, é exato. Não, e outra, você tem um espírito que fala por meio da nossa boca. Eu vou fazer uma pergunta simples para você. É simples isso. Isso hoje em dia, a gente perdeu total. O Paulo, talvez, na época que ele se converteu, isso era muito radical na cabeça de quem convertia, que agora ele tem que falar para outras pessoas. Você sabe que uma das marcas, na minha opinião, de um crente insensato é quando ele não fala mais do amor de Jesus Cristo. Sabe por que ele não fala? Porque ele não sente mais. Véio. Porque, segundo a Bíblia, a boca fala que o coração está cheio. Véio. E eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem, o Paulo esteve aqui conosco, aqui, compartilhando o Evangelho. Eu até falei com ele, falei, nossa, o Paulo ontem pregou o Evangelho nu e cru. Simples, porém profundo. Simples e profundo. Direto. Sabe aquela coisa direto ao ponto? Direto ao ponto. E eu falando com a Ieda, eu falei assim, e é interessante porque o Evangelho é a boa semente. Ele é a boa semente. E eu acredito, de verdade, que tem muito boa terra aí para ser arada. Quando eu falo boa terra, no sentido do que a Bíblia está dizendo. Porque eles plantaram uma mentira e isso predominou no mundo inteiro. Não é possível nós plantar uma verdade, não vai florescer. Você sabe por que a verdade não floresce de alguma forma? Porque eu e você estamos sendo irresponsáveis no nosso chamado. E o nosso chamado não é converter as pessoas. O nosso chamado é pregar o Evangelho. E sabe por que eu não prego o Evangelho? Porque eu não quero me comprometer onde eu estou. E eu vou te dar não é uma sugestão, vou te contar uma coisa que aconteceu na minha vida para você entender. Bom, eu vou falar assim porque é difícil falar da gente, né? Eu gosto mais de falar de Jesus, mas deixa eu contar o que aconteceu. Não, eu vou tirar porque fez calor aqui. Falar de mim tem que tirar a blusa, estou brincando. Poucos de vocês sabem, na minha condição, a minha condição quando eu casei. Poucos de vocês sabem. Alguns sabem, que às vezes perguntam, a gente conta, né? Mas uma das coisas que eu nunca me esqueço quando eu casei, nunca me esqueço, é que eu entregava DVD de moto antes de casar. E assim, eu cheguei a entregar ainda até depois de casado, assim. O que é entregar DVD de moto? Não tem nada de errado. Não é que tem nada de errado. Mas houve um dia que eu fui entregar o DVD na casa de um médico que conhecia Ieda. E sabia que a gente ia casar. E aquilo me marcou de um jeito. Mas de um jeito que eu falava, não é possível. No meu orgulho lá, me marcou. E aí, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, desde o início, quando eu fui casar, que eu li um texto em Eclesiastes 8:12, que fala assim, pode um homem fazer mal 100 vezes, mas eu sei que bem sucede o homem que ama e teme ao Senhor. E aí eu passei com isso na cabeça, eu falei assim, eu vou errar, vou cometer erro, mas eu vou fazer de tudo para amar o Senhor e temer Ele. Vou amar o Senhor, vou temer Ele. Vou amar o Senhor e temer Ele. E o texto em Eclesiastes não está falando que bem sucede, não está falando de uma pessoa que vai ficar feliz, não. Fala de sucesso, inclusive financeiro lá. E eu fiquei com isso na cabeça. Vou temer a Deus, vou amar a Deus. Vou temer a Deus, vou amar a Deus. Aí o texto que vem na minha cabeça é, buscar o reino do céu e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. E aí ele ficava olhando para mim e eu passava, tipo, metade do meu tempo trabalhando e outra metade na igreja. A Ieda sabe o que eu estou falando, certo, amor? E ela olhava para aqui, ela ficava revoltada. Não, você tem que trabalhar, você é marido, você tem que tomar. Eu falei, não, mas nós estamos juntos aqui. Lembra dos Mercosul? Aí os irmãos lá que tinham dinheiro queriam ajudar, e eu tirava do cartão de crédito lá de casa. Quando ela descobria, já tinha passado 10 passagens no nosso cartão. E ela olhava para aquele e falou, não, mas não vai receber. Não recebeu, né, amor? Mas assim, Deus deu muito mais. Mas eu entendo a preocupação da Ieda na época, como esposa, que é essa coisa da segurança. E olhar para mim, eu ainda sou um pouquinho, estou melhorando, mas assim, muito loucão com essas coisas. Mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para vocês assim, em nome de Jesus. Eu estava na cafeteria do Marco Túlio, lembra da cafeteria deles lá? E sentou na minha mesa o meu professor de MBA. Quando eu fiz MBA, ele sentou na mesa. Tiago, quanto tempo eu tenho te acompanhar nas redes sociais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não tem um emprego para mim lá, não? Quando ele falou isso, eu me dei conta de onde Deus já tinha me colocado. Eu falei, caramba, eu estava entregando DVD, esse cara devia ser o supra-sumo na época, ele era professor do meu MBA, véio. E o cara estava sem emprego, sem trabalho, pedindo ajuda. E eu vou falar uma coisa para você, assim, em nome de Jesus, eu não acho que tem a ver comigo isso. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu não perco uma oportunidade. Uma
oportunidade. Quando eu saio de casa, a Ida não sabe disso, porque a gente, né, não conversa sobre isso. Mas quando eu saio de casa, na minha cabeça, na hora vem assim, quem vai ser a vítima de hoje? E aí, sabe por que é bom pensar assim? Porque quando você faz isso ao sair de casa, você fica menos insensato. E você começa a desconfiar de tudo que acontece à sua volta. E eu acho que o crente tinha que andar assim, sabia? Eu não acho que Deus é um Deus de desperdício. Mas eu acredito que nós perdemos muita oportunidade de falar de Deus. Muita. E sabe o que eu acho? Que de alguma maneira, por causa disso, não é por causa de mim, mas por causa dessa postura que eu entendi um dia, eu acho que Deus tem me permitido viver coisas que eu nunca imaginei que ia viver. Eu vou falar para vocês da minha oração. Um dia eu orei para Deus antes de casar. Eu falei, Deus, eu quero só ter o recurso para sustentar uma família. Eu quero minha mulher e meus filhos. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos, graças a Deus, recurso para sustentar a nossa família e a família de algumas pessoas ainda. E não é por causa de mim. Você entende isso, não? É como se Deus estivesse respaldando algo. E eu olho para isso e eu tenho buscar de Deus para não endurecer meu coração. Porque uma vez o Paulo falou uma coisa, para mim é mais verdade, maior verdade. Você não precisa de fé quando você não tem recurso. Você precisa de fé mesmo quando você tem recurso. Aí que o bicho pega. E eu tenho entendido isso hoje. Mas na hora que eu olho assim, o carro assim, né, que Deus permitiu que a gente comprar, eu falo, não, quantos irmãos cabe no carro? Aí toda hora, né, quem que eu posso levar? Eu faço isso não por um esforço, por entender que mudou. Não mudou nada, ué. Então, na minha cabeça é o seguinte, se isso está funcionando, eu vou continuar fazendo isso até eu morrer, então. Ué. Mas assim, a minha oração para o Senhor é, Senhor, não me permita me tornar um crente insensato. Se tem uma coisa perigosa de um crente, não é ganhar dinheiro. E não é ficar desempregado. Sabe o que é perigoso para você, meu irmão? É se tornar insensato. A insensatez, a capacidade de não perceber o que está acontecendo, pode destruir a sua vida eterna. E o Paulo sabe que eu estou falando de muita sinceridade no meu coração. Eu já conheci muito crente pobre, insensato. Como eu já conheci muito rico, crente, prudente. Isso não tem a ver com recurso. Isso tem a ver com a disposição do nosso coração. E sabe, meu irmão, minha irmã, você foi convidado para a festa. Pode ser que eu, você, ao olharmos para isso, podemos achar que tem algo melhor que a festa. E curioso que a boda aconteceu dentro de uma casa. Não foi na rua. Não foi na cidade. Foi dentro de uma casa. E só quem estava dentro da casa soube o que aconteceu. Outro ponto importante no texto foi a decepção de Jesus. E por que eu quero destacar isso? Porque a Bíblia vai dizer que Ana, Simeão, Nicodemos e os discípulos de Jesus estavam preparados para a vinda do Messias. Não completamente, mas eles olharam para aquilo e falaram, esse deve ser o Messias. Mas a Bíblia vai dizer que a casa sacerdotal, a cidade natal onde Jesus nasceu e todos os fariseus não estavam preparados para Jesus. E sabe, meu irmão, é muito fácil, mas é muito fácil a gente olhar para a história de Israel e falar, mas era óbvio que ele era Jesus. Como é que vocês não perceberam? Deram um tapa na cara de vocês, é doido. É fácil. A pergunta é quando Jesus voltar, você vai conseguir identificá-lo? Quem garante isso? Quem garante que você e eu não seremos a história do... Sabe aquela história? Não, mas era óbvio, eles estavam na igreja, cantavam o dia inteiro. Jesus chegou, eles não viram, eles não perceberam, a porta fechou, eles não viram que tinha uma porta. Sabe por quê, meu irmão? Aquela história está narrada ali, inclusive para um testemunho para a nossa própria vida. Sabe para quê? Pra você ficar esperto. E não esperto como o brasileiro, né, Pedro? O brasileiro sabe ser esperto. Mas que você não deixe, ou que você deixe de ser insensato. E aí, então, outro ponto que eu quero destacar, que há um desafio aí. E, ao mesmo tempo, há uma advertência de Jesus. E sabe qual é o desafio? Perseveração. Perseverar. Perseverar. Perseverar.
o negócio não vai ser fácil. E eu vou falar uma coisa para você, vai ficar pior. Essa pandemia, ela deu para a gente um indício. Gente, desculpa a expressão aqui que eu vou falar, mas é só idiota que não vê o que vai acontecer. Ué. Isso eu acho que a Bíblia, quando Jesus fala que nós conseguimos perceber o tempo, mas não o dia e nem a hora. Tudo está se organizando no mundo. O Renato, que mexe com essas questões globais, sabe, tudo está se organizando. Gente, nós já percebemos que quando o cara fala fica em casa, você vai ficar em casa e acabou, senão você vai cair num pau. Rapaz, se esses caras virar para você e falar, vai ter só arroz e feijão na prateleira, você vai comer arroz e feijão e olha lá. Eles vão dizer para você, se você não tiver o cartão X para comprar, você não compra. Você tem alguma dúvida disso? Gente, se nós estamos achando que a situação está difícil hoje, eu vou falar assim, em nome de Jesus, quando eu olho para a Escritura, eu acho que vai ficar muito pior. Aqueles que se dizem que é discípulo, vai ser pior ainda. Sabe por quê? Porque ele vai contra todo mundo contra ele. E hoje não está sendo diferente. A pandemia, eu acho que a pandemia é como se Deus te desse um aquecimento. Sabe quando você vai jogar, faz o aquecimento? A partida nem começou. E eu creio que agora é a hora que nós vamos tomar uma decisão. E a decisão é simples. Ou eu já peço para sair da casa e está tudo certo. Ou eu decido, se de fato, em Cristo Jesus, eu quero ficar dentro dessa casa, eu preciso ficar até as últimas consequências. Meu irmão, se você acha que passar fome é dificuldade, o que a Bíblia fala que vai acontecer no fim dos tempos, você vai querer passar fome em vez do que vai acontecer lá. Por isso, cuidado, viu? Cuidado, porque na hora do aperto, você quer pedir do lado, me empresta a sua azeite, não vai ter jeito. Sabe essa coisa, Paulo, ora por mim? Aí Deus vai levar o Paulo, quer ver o que você vai fazer. Porque você não entendeu que na Bíblia não existe intermediário mais entre você e Deus. Você é completamente responsável pela sua vida. Mas a gente caminha como se não, como se aqui tivesse um líder. Certo, Paulo? Por quê? Porque também o líder não falou comigo, o líder não me visitou, o líder só visita fulano. Ah, é? Então, meu irmão, você está na religião errada. Você está no catolicismo. Porque no cristianismo bíblico, cada um se torna responsável pela sua vida. E sabe por que a gente se junta? Para que a gente possa carregar as cargas nos outros para ficar mais fácil, porque não é fácil. Mas você não pode terceirizar uma coisa que é só você, ou só você que é responsável. Não adianta eu querer emagrecer e culpar o Silas, porque o Silas não me serve café da manhã como ele come de manhã. Já viu os cafés da manhã do Silas? Não é não, Silas? Hashtag fica a dica, viu, Silas? Eu estava conversando com o pastor na igreja e estava até falando com ele sobre isso. Ele falou que hoje em dia nós não podemos pregar sobre, por exemplo, homossexualismo, tem que ter uma responsabilidade para pregar sobre isso aqui. Eu falei para ele, mas a sua responsabilidade, eu falei assim, judicialmente, né, estão bloqueando isso, você não pode falar sobre isso. Sim. Eu falei assim, mas nós temos que entender e não usar isso como justificativa para pregar o evangelho. Porque a Bíblia é clara sobre certos temas. Então, ou seja, você não pode se vestir dessa razão que o mundo está te dando, eu não posso falar sobre isso, para não falar sobre isso. Porque a maior responsabilidade que nós temos é o evangelho. Então, ou seja, de alguma forma, você não pode se vestir da razão para não falar sobre o tema. Porque a Bíblia nos ensina a falar, a demonstrar. Aí ele falou, eu tenho que ver com o jurídico, eu falei assim, realmente, são temas mesmo. Uma coisa é evidente. Os governantes que determinam as regras e as leis, eles estão criando regras e leis pecaminosas, ou seja, eles estão pegando os pecados e colocando como regra. Tipo assim, isso pode, vamos falar assim. Isso é fato. E como a gente estava falando, eu creio que isso vai ficar pior, porque a tendência, o curso, né, está indo para essa direção. E outra coisa importante que eu quero destacar no texto é que o reino de Deus tem uma porta que se fecha. E ela fechou. Presta atenção nisso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus disse que no seu reino tem uma porta que se fecha. E ele disse que ela fechou. Existe uma história, o Paulo pode até me instruir, eu não peguei muito assim essa história, mas fala que na época de Roma existia uma vaca que ficava transitando por Roma.
E essa vaca era conhecida como uma vaca da inclusão social. O problema é que eles estão achando que o evangelho é uma vaca, que está incluindo todo mundo. Quando a gente fala de inclusão, é como se o evangelho pegasse do standard do que o evangelho é e fizesse assim, ó, que o Paulo fala muito, né? Para incluir o máximo de pessoas possível. E ao fazer isso, eles não estão colocando pessoas no céu, eles estão criando prosélitos. Eles estão se tornando as pessoas não do tamanho do evangelho, eles estão tornando o evangelho no tamanho das pessoas. Agora você imagina o problema. E a gente, presta atenção, gente, é muito simples isso. Se você está salvo para você, para que porta? É muito simples, velho. Ainda mais uma porta que fecha. É porque eu acho que tem gente que vai ser igual Jesus na ressurreição, passar por dentro da porta. Sabe aquela coisa que precisa de porta? Você está achando que vai ser assim. E ela fecha por dentro. E outra, quem fecha a porta é ele. Não sou eu, não é a igreja que fecha a porta. E sabe por que ele fecha a porta? Porque a casa é dele. A casa é dele. Ah, mas não é de graça? É de graça. Mas tem uma porta. E a porta se fecha. Não só se fecha, como ela fechou. Você entende o que eu estou falando? Não. Não é uma porta que se fecha, que vai chegar lá e falar, ah, já sei, mudei de ideia. Não. Jesus está narrando o que vai acontecer. E quando ele fala que fechou a porta, ele vai dizer que vai haver pessoas que vai clamar para entrar, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque Jesus não conhece essas pessoas. Aí vem o religioso, o grande profundador do evangelho, fala, não, sabe por quê? Jesus fala que não conhece, porque ele nunca conheceu. Eles estavam de intruso na festa. Eu acho muito difícil esse argumento entrar à luz da Escritura. Muito difícil. Muito difícil. Olha só, eu vi um autor dizendo algo interessante, chama Alison Davis. O cara disse o seguinte: as insensatas, que representam os discípulos infiéis, revelam que as falhas religiosas sofrerão uma punição escatológica. Interessante a visão desse cara. Está dizendo que os crentes infiéis sofrerão uma punição escatológica. Escatologia é o estudo da volta de Cristo. Tá? E beleza. Último ponto, então, a chegada do noivo é desconhecida. Tanto para mim, quanto para você, quanto para a época quando acontecia um casamento. Portanto, meus irmãos, de alguma maneira, como está escrito em Marcos capítulo 13, 32, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Eu já tentei pensar de milhares de vezes por que a gente não tem que saber. Vou chegar a uma conclusão. Não é de sua conta. Ponto. Não parece não ter outra coisa, né, Paulo? Mas também faz sentido também. Se o cara souber que é sexta-feira, do meio-dia, ele fala, opa, vou vir até quinta-feira, meia-noite, do dia que eu quero. Sei lá como é que vai ser isso, né? No brasileiro vai inventar a moda, botar um despertador 11h15 ainda, tomar um banho, tirar a cachaça para ficar pronto. Vai chegar atrasado, pode ser. Então, meus irmãos, olha só. Bem-aventurados aqueles as lâmpadas se mantêm fielmente acesas, enquanto vigiam e esperam para o seu retorno. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu acho que esse é um texto que foi deixado por Jesus para que servisse de alerta para nós. Porque, de verdade, muito pouco se sabe, em termos de revelação, o que vai acontecer no último dia. Muito pouco se sabe. Na Bíblia tem vários indícios, várias explicações, tanto que existem várias especulações do que vai acontecer. Então, eu vou te dar uma sugestão. Entre especulação e outra, mantenha acesa a lâmpada. Entre uma especulação e outra, não acredite que a salvação é para sempre. Porque as pessoas acham ou confundem que salvação é o mesmo que entrar no céu, gente. E salvação não é a mesma coisa que entrar no céu. Entre a sua salvação e entrar no céu, existe um discipulado, uma peregrinação, uma caminhada, assim como foi com Israel.
como uma figura, nós também somos com Cristo nesse mundo. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu tenho certeza que hoje em dia tem muito mais assunto na sua cabeça que é mais importante que isso. Mas vou te falar uma coisa, esse assunto deve ser o assunto mais importante. Você deveria sair daqui hoje, realmente preocupado com a sua própria vida. E para de preocupar com a mulher, viu? Ou com o marido. Se preocupa, é igual já viu o avião? Já viu, Paulo, quando você entra no avião? Vem o aeromoço explicar o que vai acontecer, e falou, caso o avião comece a cair, máscara descerão E eu penso, na hora que o avião cair, eu vou lembrar de máscara. Eu vou chamar Jesus assim, de tudo quanto é jeito, né? Mas aí ele fala assim, ó, aí, meu amigo, antes de você botar a máscara no cara, o que você deve fazer? Põe a máscara primeiro em você. No evangelho é a mesma coisa. Antes de você querer ajudar o outro, que eu acho que é prudente, eu acho que é correto, você precisa consertar a sua casa, meu irmão. Você precisa consertar a sua vida. Porque senão não vai consertar nem a sua, e você vai atrapalhar do outro ainda. Porque na hora que você vai pregar, o outro vai achar que você é um hipócrita ainda. Ixi, hipócrita, aí vai julgar você, quer dizer, ficar pior a situação dele. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Essa palavra, ela serve tanto para quem prega, quanto para quem escuta. E eu acredito, de verdade, que a doutrina da perseverança dos santos, ela não está nas escrituras à toa. Eu não sei qual é, de fato, o motivo pelo qual você está apagando a lâmpada. Não importa. O que importa é se a lâmpada está apagando. Você e eu temos todas as ferramentas para acender a lâmpada. Aliás, Deus permitiu você ter até uma comunidade, onde você pode ir lá e ajudar a encher mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, se você quer encher só domingo, não vai funcionar. Aliás, se for só domingo, você vai começar a ter uma insensatez de domingo. Sabe aquela coisa de não perceber, não sentir nada? Louvor, aquela coisa... Nossa, o Haroldo está cantando tão mal ultimamente. Você sabe que o insensato pensa assim, né? Nossa, o Thiago está nesse batuque agora, está atrapalhando o louvor. Isso é insensatez, sabia? Nossa, a pregação não tá de acordo. Insensatez. Não era o que eu queria ouvir. Nossa, mais uma vez essa conversa. Sabe, meu irmão e minha irmã? A obra que Deus começou, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Só que você é livre. E porque você é livre, você pode impedir essa obra. Porque ninguém terá uma obra realizada por obrigação. Ninguém vai para o céu com uma arma apontada na cabeça. Já parou para pensar como é que é entrar no céu com uma arma apontada na cabeça? Você vai para o céu, não quero ir. Você vai. Porque aqui é calvinismo. E aqui você foi salvo, agora eu me comprometi, como é que eu vou ficar aí no mundo com a parada? Aqui, eu não consigo imaginar uma cena dessa. Sabe qual é a cena que eu consigo imaginar? É de uma pessoa de joelho dobrado, dizendo, Osana, eu serei eternamente grato pelo que o Senhor está fazendo comigo. E ele indo para o céu, Senhor. Essa cena eu consigo imaginar. Alguém com uma arma apontada na cabeça, eu não consigo. Alguém que não quer ir para o céu, forçado a ir para o céu. Amém? Eu quero orar por vocês, quero orar por mim, orar pelas nossas próprias vidas, sabe? Porque pode ser, de verdade, que você nesse exato momento está com a lâmpada super acesa. Bom demais. Mas você, como está escrito na Escritura, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas você também pode ser alguém que ajuda o outro irmão a acender essa lâmpada. Mas pode ser também que você está no processo de apagar a lâmpada. Sabe aquela coisa que, não, Thiago, sabe, em nome de Deus, eu estou percebendo algo nesse sentido. Eu não sinto mais aquele fogo, aquela paixão pelo culto, pela reunião, pela palavra, pelo louvor. Eu não sinto mais, porque isso são indicativos, pessoal. Isso é um indicativo que algo não está bem. Sabe, Thiago, eu venho para a igreja domingo, eu não quero vir. Eu não me sinto bem. Ah, vamos ter reunião. Eu não fico igual a Renata, fica querendo marcar reunião toda hora. Eu não fico igual a Renata, que quer marcar almoço todo dia. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Quando você estiver em Uberlândia, você está perdendo seu tempo de não vir aqui, né, Renata? Nós pinta e borda nessa cafeteria.
Almoço. Não, você sabia disso, Paulo? Esse dia nós sentamos aqui e começamos a conjecturar. Será que não vai abrir essa cafeteria mesmo? Que vai atrapalhar a nossa comunhão aqui? Mas aí nós pensamos, não, mas não foi para isso, não, querido. Isso aqui é para pregar para os outros também, para mais pessoas virem aqui também. Aí, se alcançar um número muito grande, aí nós fecha. Aí só os irmãos aqui cabe, toma espaço. Aí não é, Pedro? Porque o irmão chegar aqui não tem lugar para sentar, nós falamos, não, peraí. Eu vou ter que expulsar uns incrédulos aqui também. Tô brincando, ninguém vai fazer isso não. Mas é isso mesmo. Exato. E, irmãos, e pode ser que você esteja com a lâmpada apagada. E pode ser também que você nunca encheu. Você não, né? O Espírito. Por isso que Paulo vai dizer, não extingueis ou apagueis o Espírito. E ele está falando isso por quê? Porque isso é a sua responsabilidade de permanecer aceso. Não quer dizer que você vai fazer ficar aceso. Entende isso, não? Sabe aquela coisa falando, agora eu vou. Aí vem os arminianos, porque eu que encho. Não é você que enche, não, meu irmão. Você só permanece em Cristo. E aí, em Cristo, você vai ser enchido. Mas você tem uma responsabilidade, como eu também tenho, como nós todos também temos. Nós precisamos de verdade tomar uma decisão. E aí, quando eu falo tomar uma decisão, parece que né, Paulo, não é a decisão que a gente está. Não é livre-arbítrio, tá, gente? Não é livre-arbítrio que eu estou falando. Mas nós temos que tomar uma decisão consciente se realmente nós vamos querer continuar para essa festa até o final. Porque pode parecer que Jesus está demorando. Certo? Por isso, meus irmãos, o relacionamento de longo prazo. Se você entrou nessa, você tem que ter consciência que isso aqui demanda tempo, demanda esforço, demanda dedicação, demanda priorização, demanda cuidado. Né? Quando eu digo cuidado, qual que é a parte, né? Qual que é o momento que Cristo ocupa no seu dia? Ah, Tiago, não, Cristo para mim é tudo. Tudo como? Ele é tudo, eu nem oro, porque ele é tudo, sabe? Vamos parar com essas conversas de maconheiro. Você conhece maconheiro? Ué. Maconheiro que pensa assim. Não, disciplina faz parte do reino de Deus. Criar rotina. Tá certo? Quero orar por você. Curva a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos ensinos de Jesus a respeito de nós, a respeito de quem nós somos, a respeito de onde nós vamos, Senhor, e para onde nós vamos. Nós cremos que estamos em Cristo e nós cremos que nosso destino é Cristo mesmo. Por isso, Deus, pode parecer, Senhor, que a nossa caminhada, a nossa jornada está difícil. Pode parecer que a nossa caminhada e jornada esteja em dificuldade, Senhor. Mas nós cremos, ó Deus, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos o que antes conheceu também profetizou para que fôssemos feitos a imagem e semelhança de Cristo. E se nós de fato quisermos andar como Cristo andou, com certeza nós nos encontraremos com uma cruz, Senhor. Nós carregaremos uma cruz e não seremos somente carregadores dessa cruz, como seremos crucificados também nessa cruz. Por isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, não permita que os nossos sentidos sejam enganados por esse mundo. Não permita que as coisas desse mundo possam corromper a nossa percepção do seu evangelho. A nossa percepção do que significa perseverar no Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu peço que o seu Espírito, nesse momento, possa sondar o coração de cada um de nós, o meu coração, o coração dos meus irmãos, para ver, Senhor, se há em nós algum caminho que não seja do Senhor. Algum caminho que seja mau, que esteja nos afastando, nos apartando, Senhor, dessa festa. Senhor, pode ser que muitos de nós esperou tanto tempo, Senhor, mas no momento mais importante, cochilou, Senhor, adormeceu e ficou de fora dessa boda, Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, não permita, Senhor, não permita que isso não aconteça conosco, Senhor. Nós queremos clamar pelo Teu Espírito Santo agora, Senhor. Nós damos
não só permissão, Senhor, mas nós permitimos que o Espírito possa fazer uma intervenção sobrenatural agora no nosso espírito. E que ele possa nos convencer, Senhor, de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo, para que nós não venhamos falhar na nossa caminhada, Senhor, nas nossas responsabilidades, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus, permita, Senhor, que nossos olhos vejam, que nossos ouvidos ouçam, Senhor, e que o nosso coração não se endureça por meio e através dessa mensagem, Senhor. Nós somos os nossos maiores inimigos, Senhor, na nossa caminhada cristã, Senhor. Por isso, Deus, nos faça responsáveis, conscientes da nossa caminhada nessa vida, Senhor. E essa caminhada só vai fazer sentido se nós estivermos dentro da festa, com a porta fechada, Senhor. Porque nós sabemos que existe uma porta, e essa porta pode ser fechada. Não só pode, como ela foi fechada. Senhor, inquieta o nosso espírito, Senhor. Inquieta o nosso espírito, Senhor. Não nos permita sair daqui confortáveis com a nossa vida. Não permita, Senhor, sair daqui confortáveis com a nossa própria vida. Aquieta a nossa alma, Senhor. Traz temor no nosso espírito, Senhor. Traz pânico no nosso espírito, se for necessário, Senhor. Mas não nos deixe sair daqui confortáveis, Senhor. O Senhor pagou um preço, um alto preço, Senhor, para que fôssemos chamados pelo Senhor. Permita, Senhor, que nós não sejamos apenas chamados, mas escolhidos pelo Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Permita que nós possamos olhar agora para a nossa própria vida e perceber se nós estamos de acordo com o standard do Evangelho, Senhor. Ou se nós estamos vivendo a vida de maneira deliberada, inconsequente e irresponsável, Senhor. Melhor fora se você e eu não tivéssemos conhecido, do que ter conhecido e negado o autor e consumador da nossa fé. Por isso, Deus, em nome de Jesus, não permita que aquilo que nós recebemos seja lançado fora, Senhor, do nosso espírito. Nós queremos ser daqueles que colocam a mão no arado e não olha para trás, Senhor. Nós queremos ser aqueles que não amam pai, mãe ou qualquer outro indivíduo nessa terra mais do que o Senhor. Nós não queremos ser alguém que é conhecido pela sua fragilidade, dubiedade, dobro discurso, Senhor. Mas aquele que tem um só discurso. Alguém que entrega, de fato, toda a sua vida, tudo que ele acha que tem ao Senhor. Porque tudo é seu, inclusive a nossa própria vida, Senhor. Porque fomos comprados por um alto preço e nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos do Senhor e para o Senhor. E nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome daquele que era, daquele que é e que há de vir nas alturas, Senhor. Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Um amigo meu disse que Jesus ainda não está chegando, mas ele já saiu de lá. Faz sentido, né? Amém? Vamos cantar mais um louvor? Pode desligar essa câmera. Mais um louvor, por favor, Haroldo. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança.